Olá pessoal, saudações aos nossos alunos da Escola Neném Cavalcante. Aula de Geografia com o tema Clima e Tempo, professor Eliezer. Bem gente, esses dois termos tão utilizados corriqueiramente por todos nós, né? Que é o tempo e o clima, muitas vezes eles são utilizados erroneamente. Então, a gente vai, durante toda essa aula, demonstrar para vocês as principais características do tempo e do clima, né? Em que situações eles poderão estar sendo usados, certo? A gente vai lendo aqui e vai comentando. Olha, tempo e clima são conceitos distintos. Ó. Observem, são conceitos distintos. O tempo ele refere-se a um estado momentâneo das condições atmosféricas. Já o clima é duradouro, tratando-se de uma sucessão habitual de tempos. Então, prosseguindo, ó. É comum ver o uso dos termos tempo e clima para designar o mesmo estado atmosférico. Tempo e clima são elementos que se complementam na descrição do ambiente atmosférico. Esses conceitos, porém, referem-se a condições diferentes do ambiente e usá-los como sinônimo é um equívoco. Então, o que mais acontece? Certo? Vamos passar. Então, vamos lá. Ó. Aqui ele aborda primeiro o tempo, né? Então, o que vem sendo o tempo? O tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas. Ou seja, o tempo, ele varia, ou ele pode variar ao longo do dia, certo? Você pode dizer, o tempo está ensolarado, o tempo está chuvoso, está nublado, está quente, está seco. E ao longo do dia o tempo ele vai o quê? Variando. Então, gradativamente, ele vai variando dependendo das condições atmosféricas, certo? Então, não esqueçam, o tempo ele é momentâneo, ele é passageiro. Ele pode estar seco, frio, quente, nublado e chuvoso. Isso vai acontecer, esse processo natural vai acontecer ao longo do dia, certo? Não esqueçam, o tempo é o estado momentâneo, então é momentaneamente, certo? É por momento. Essas condições elas vão variar ao longo do dia. Você observa até nas imagens, né? O tempo ensolarado, nublado, seco, chuvoso. A imagem está demonstrando aí para vocês, certo? Então deu para entender o tempo, né? E se dissermos clima, aí o conceito vai ser diferente, pessoal. O tempo é estado momentâneo, já o clima não. Ele é duradouro. Se dissermos que o clima de uma determinada região é equatorial, então ele vai ser equatorial, ele não vai mudar de um dia para outro, de uma hora para outra. Ele não vai mudar durante o dia, certo? Ele é duradouro. Se dissermos que o clima é subtropical, semiárido, polar, aquele clima, digamos que é permanente, né? O que vai variar é o tempo, certo? Deu para entender? E aqui a gente vai abordar os tipos de clima, de uma forma geral. A gente vai ver os climas no mundo, né? E o nosso próximo assunto que a gente vai abordar vai ser os climas do Brasil, do nosso país. Certo? Então observem pelo mapa a distribuição dos tipos de clima. Nós temos o clima equatorial, região do Equador, é claro, o Mediterrâneo. Temos o clima tropical, certo? O clima temperado, subtropical, clima polar, o desértico, o semiárido e o polar, certo? Então esse mapa ele retrata a distribuição desses tipos de clima, certo? Vamos abordar cada um. Clima polar, certo? Invernos extremamente frios e bastante longos, né? Inexistência de verão, amplitude térmicas anuais elevadíssimas, só existe na prática nas estações uma estação fria, certo?
Esse tipo de clima, ele predomina principalmente nas regiões polares, é claro, né? O nome já está dizendo, clima polar, né? Olha aí as características aí, ó. Muito gelo, né? Muito frio. Vamos passando. Clima subpolar. Esse tipo de clima também é conhecido por clima frio. Só que ele não é tão frio quanto o clima polar, ó, subpolar, certo? Aí abaixo aqui a gente vê as características do clima subpolar. Onde ele ocorre, ó. Porque o clima polar ele é mais lá no norte, no extremo norte e no extremo sul. E já o subpolar não. Ele já direciona. Ele já está localizado em direção mais ao centro, né? Clima temperado. Esse clima, digamos assim, o clima temperado, o nome já diz, olha, é a transição entre o polar, o subpolar e o clima tropical, certo? Ele não é tão frio e não é tão quente. Então é um clima temperado. Ó, o clima continental. Esse clima ele está localizado nos continentes, certo? Então ele vai predominar nos continentes. Clima mediterrâneo, vai passando cada um. Tem no vídeo lá explicando cada um deles. O clima tropical, o equatorial, que fica na região equatorial, tem aqui ó, esse verdinho, certo? Onde está marcado de verde. Na região equatorial predomina o clima, claro, equatorial. Clima desértico, escassez de chuvas, né, muito calor. Localização das principais desertos quentes, ó. Clima desértico e que vai predominar a questão dos desertos, né, mais quentes. Deserto do Saara, da Namíbia, Kalahari, arábico e australiano, certo? Olha aí, ó, clima desértico. Observe pelas paisagens. E o clima semiárido, né? Clima de transição caracterizado por chuvas escassas e mais distribuídas ao longo do ano. Então, no clima semiárido, além dessas chuvas serem escassas, elas são mais distribuídas. Quando chove, chove logo de uma vez, muita chuva, e nos outros meses já ocorre aquela escassez. Clima subtropical, clima de altitude, certo? Nas altas montanhas. Esse assunto aqui, clima do Brasil, a gente vai ver na próxima aula, certo? Então aqui esses slides a gente demonstrou para vocês, sintetizando um pouco daquela aula anterior. Eu já exibi alguns vídeos para vocês, mas aqui é para reforçar, certo?